Olá, hoje a gente vai fundo em um dos textos mais fascinantes e, vamos combinar, mais polêmicos de toda a Bíblia, Apocalipse 13. E para nos ajudar a desvendar os símbolos e as mensagens por trás dessas imagens tão fortes, a gente vai usar como guia o trabalho de análise do pastor Rafael Soares de Moura. Besta 666, a marca. Só de ouvir essas palavras a nossa mente já dispara, não é? A gente pensa em conspirações, no fim dos tempos, mas e se a chave para a gente entender o que o autor original, João, realmente queria dizer não estivesse no futuro, mas sim no passado dele? É essa a pergunta que a pesquisa do pastor Moura nos ajuda a responder. Então vamos lá. O pastor Rafael Soares de Moura defende que para decifrar Apocalipse 13 a gente precisa de uma chave. E essa chave, segundo ele, não é nenhum código secreto mirabolante, mas algo muito mais pé no chão: o contexto, o mundo histórico, político e cultural dos primeiríssimos leitores do livro. Pois é. Antes de a gente tentar decifrar os monstros, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos tentar entender o mundo para quem João estava escrevendo. Como é que era ser um cristão na Ásia Menor, lá no finalzinho do 1º século? E aqui está o que o pastor Moura chama de a regra de ouro da interpretação. E olha, isso é fundamental. A ideia é simples. O texto não pode significar para a gente hoje algo que não faria o menor sentido para os leitores originais. Isso nos segura, sabe? Impede que a gente projete as nossas próprias ideias e medos no texto. Vamos visualizar a cena. A gente está no Império Romano sob o governo do imperador Domiciano, um cara que exigia ser adorado como um deus, senhor e deus. Para fazer parte da vida econômica, para comprar e vender através das guildas, era preciso participar de rituais pagãos. Se recusar a chamar César de senhor não era só uma questão religiosa, era um ato de traição. Isso podia levar à exclusão econômica e até à morte. Esse era o mundo real, a pressão diária que os primeiros leitores de Apocalipse enfrentavam. Ok, com esse contexto bem fresco na cabeça, vamos agora decodificar os personagens principais desse capítulo. Segundo a análise do pastor Moura, João apresenta pra gente uma espécie de trindade do mal, os agentes do dragão no mundo. O conceito central que o pastor Moura apresenta aqui é o de mímese satânica. A ideia é que o mal não tem originalidade, sabe? Ele não cria nada de novo. O que ele faz é imitar, distorcer e corromper aquilo que é bom, aquilo que é divino. É basicamente uma paródia, grotesca. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. A análise do Moura mostra como o dragão imita o pai, sendo a fonte de autoridade. A besta do mar imita o filho, com aquela ferida mortal que é curada. Uma paródia bizarra da ressurreição. E a besta da terra, ela imita o Espírito Santo, forçando o mundo a adorar a primeira besta. É uma falsificação completa, em todos os níveis. Então vamos lá. Quem é a primeira besta? De acordo com a exegese do pastor Moura, a besta que sobe do mar, o térrion, em grego, simboliza o poder político totalitário, opressor. Para os leitores da época, a identificação era imediata, o Império Romano. E a descrição dela é uma fusão dos impérios antigos do livro de Daniel, mostrando que ela é o ápice do poder estatal que se levanta contra Deus. E a segunda besta, aquela que sobe da terra, pela análise de Moura, ela representa o poder ideológico, a propaganda, a falsa religião que dá o suporte e legitima o Estado totalitário. A descrição é simplesmente genial. Ela parece um cordeiro, toda inofensiva, mas fala como um dragão. Em outras palavras, é a máquina de propaganda que faz a tirania parecer algo bom, até desejável. Agora a gente chega no clímax do capítulo, o símbolo que causa tanta especulação e debate, a tal da marca da besta. O que ela realmente significava para aquelas pessoas do 1º século. Esse slide aqui coloca as coisas em perspectiva. Muitas interpretações hoje em dia focam em tecnologia, chip, código de barras, mas a análise histórico-cultural do pastor Moura mostra algo muito mais profundo. Segundo ele, a marca não é sobre tecnologia, é sobre identidade e lealdade. É um selo que diz a quem se pertence, a quem se serve. O ponto crucial aqui é o significado original da palavra charagma. No 1º século, essa não era uma palavra qualquer, era um termo técnico, era o selo do imperador num documento oficial, o rosto de César numa moeda, ou a marca que um dono colocava num escravo. Em todos esses casos, o significado era o mesmo, propriedade. Ter a marca significa pertencer à besta, simples assim. E o famoso número 6666? O pastor Moura explica que existem duas camadas de significado aqui, e ambas eram totalmente acessíveis aos leitores originais. A primeira é a gematria, que era tipo um código numérico da época.
O nome Nero César, aquele imperador terrível que perseguiu os cristãos, quando transliterado para o hebraico, soma exatamente 666. Mas também tem um simbolismo. 6 é o número do homem, da imperfeição. Repetido 3 vezes, ele representa a tentativa máxima do ser humano de ser Deus, mas sempre falhando, sempre ficando aquém do 7, o número da perfeição divina. Mas então, peraí, se a gente entende o contexto original, isso não faz do texto só uma curiosidade histórica, uma peça de museu? Muito pelo contrário. A análise do pastor Moura, na verdade, liberta a mensagem atemporal do livro. Então, como tudo isso se aplica ao nosso mundo hoje? E aqui está a grande virada de chave do estudo do pastor Moura. Apocalipse 13 não é um roteiro detalhado do fim do mundo. É uma lente teológica. É como se fosse um conjunto de ferramentas que nos ajuda a identificar e a resistir a qualquer sistema, em qualquer época da história, que exija a lealdade e a adoração que pertencem somente a Deus. Isso nos leva a aplicações muito práticas, de acordo com a análise de Moura. Significa estar sempre vigilante contra qualquer ideologia ou Estado que se coloque no lugar de Deus. Significa questionar as exigências éticas do sistema econômico em que vivemos. Significa ter discernimento para perceber quando a religião está sendo usada para legitimar o poder político em vez de servir a Deus. E a resposta a tudo isso, segundo o próprio texto, não é a violência, mas a perseverança e a fé. Se tem um detalhe crucial no texto, a autoridade da besta é limitada a 42 meses. Isso não é um período literal, é simbólico. Conforme aponta a análise do pastor Moura, é um lembrete poderoso de que, mesmo no seu auge, o poder do mal é temporário. Ele age dentro de limites que são permitidos pela soberania de Deus. Ou seja, o mal tem prazo de validade. E no fim, a análise do pastor Rafael Soares de Moura nos deixa com uma pergunta que ecoa até hoje. Se a besta é qualquer sistema que exige adoração e lealdade absolutas, a questão não é se ela existe hoje, mas onde? Quais ideologias, quais sistemas políticos ou pressões econômicas hoje nos peguem para comprometer a nossa consciência em troca de segurança e da capacidade de comprar e vender? A resposta a essa pergunta é o legado vivo de Apocalipse 13.